já pensou o que aconteceria se ainda na infância aprendêssemos a escutar com atenção, lidar com as emoções e resolver conflitos de forma respeitosa? E se ao invés de punir, as escolas ensinassem as crianças a dialogar, a negociar e a mediar? No episódio de hoje, vamos falar sobre mediação escolar, um caminho que prepara crianças para a vida, formando cidadãos mais conscientes, empáticos e capazes de transformar os espaços em que vivem. Para essa conversa, recebo novamente Virgínia D'Andrea Vera, advogada e mediadora, além de parceira nesse projeto de mediação escolar que nós adoramos. Nesse podcast, vamos mostrar como o plantio das sementes da escuta ativa e da empatia podem mudar a escola, a comunidade e, quem sabe, o futuro de toda uma geração. Olá, Virgínia, seja bem-vinda mais uma vez. É sempre um prazer ter você com a gente. Oi, Ana. É um prazer também. Obrigada pelo convite. É muito importante poder ter esse espaço aqui onde a gente possa falar e trazer informações que são importantes, né, nesse momento. Obrigada. Então, hoje a gente vai falar daquilo que a gente mais gosta, né, Virgínia? Acredito eu. É o que eu mais gosto e acredito que você também, né? É um projeto que nós desenvolvemos que leva a mediação para a escola. Nós ensinamos, o nosso projeto ensina as crianças a mediarem entre pares. O que é isso? É mediar entre elas mesmas. Conflito que existe na escola entre o coleguinha da mesma sala, de outra sala, mais velho, mais novo, às vezes até com o professor. As crianças vão aprender a como mediar esses conflitos. Não é, Virgínia? O que você pode falar sobre? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar algumas inquietações minhas, né, a respeito desse assunto. E que eu não sei se é o algoritmo, o que é, mas eu tenho recebido muitas informações e pessoas falando sobre o assunto, sobre mediação escolar. Mas ainda não consegui ver nada parecido com aquilo que está no nosso projeto, né? Que é basicamente entrar na escola e trabalhar diretamente com todos os atores. Importantíssimo. Não é só você ensinar um jovem a falar de forma respeitosa ou saber escutar, né? É a escola como um todo. Então, não é fácil, né, Ana? Não é fácil porque nem sempre a gente consegue essa entrada. Porque você educar dá muito trabalho. E a gente entrar para fazer uma mudança estrutural, porque não deixa de ser, né? A gente vai entrar, a gente vai conversar a partir da direção, depois o corpo docente da escola, os funcionários da escola, e para que todos estejam na mesma página, para quando a gente entrar para fazer esse trabalho com os alunos, eles perceberem que não está sendo só com eles, todo mundo está envolvido com esse projeto. Então, eu acho assim, recentemente um projeto de lei, que depois a lei foi aprovada, enfim, como é que nós vamos punir o bullying? É complicado isso, né? Porque nas escolas, via de regra, quem pratica o bullying são as crianças entre elas, né? Mas isso tem todo um histórico, né? Isso não vem sozinho. Então, enfim, eu acho que é muito trabalho e eu acho que todos têm que estar dispostos dentro de uma escola a fazer essa mudança. Exatamente, isso é muito importante, Virgínia. Aliás, eu acho que esse é um diferencial muito grande, né? Porque não adianta, nós já passamos por essa experiência, né? Não adianta você ir para a escola, ensinar as crianças todas as técnicas e as metodologias e elas aprenderem. Se a escola não
participa da mesma, como que eu vou te dizer? Se também não entra no mesmo sistema, né? Como nós recebemos, inclusive, reclamação de pais de alunos, né? Que a gente estava ensinando coisas maravilhosas para a criança, mas que a criança teve um incidente na escola e que sequer ouviram a versão do filho dela e já foi punido o filho dela, né? Então é muito importante que a escola realmente, toda a equipe, né? Todo mundo se envolva, todo mundo fale a mesma língua. Não adianta a gente ensinar alguma coisa para as crianças e as crianças verem que na escola não é assim que funciona. Então elas têm que ver que aquilo que elas estão aprendendo, né, é aplicado na escola também, para que elas possam reproduzir em casa, né, com seus coleguinhas, em todos os ambientes. Então, e isso é a maior dificuldade, né, Virgínia, não é? Porque além da escola, né, quando eu falei, acabou fugindo, a participação da família. A família tem que saber que a escola está abraçando essa causa. Sim. Né? Olha, tem esse projeto, a gente trazer os pais para dentro da escola para entenderem o que vai acontecer durante esse período em que as crianças vão estar trabalhando essas emoções, essas dificuldades, essa forma de se relacionar, né? Porque a questão relacional hoje em dia é muito complicada. As pessoas não sabem se relacionar. A sensação que eu tenho é que as pessoas acham que elas estão sozinhas no mundo, e não é assim. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse projeto, ele envolve a escola como um todo, né? E a família, para que isso tenha uma capilaridade no dia a dia, como você falou, né? Na vida, o menino vai para o clube, vai para o jogo de futebol, como é que ele vai se comportar? Tudo isso é um combo, vamos assim dizer, né? Com certeza. A criança, ela tem que reproduzir isso, né? A intenção, não é que ela tenha, né? Mas a intenção é que ela assimile isso de tal forma que ela passe a reproduzir normalmente na vida dela, né? Gere aí uma mudança de comportamento. E aí ela vai reproduzir isso tanto na família, como nos círculos sociais que ela frequenta, enfim, em todos os locais, né? E como você disse, os pais são muito importantes, né? Então, também direcionar esses conhecimentos para aqueles pais que queiram, né, disponibilizar material para que eles entendam um pouco mais também, não é? E, enfim, essa é a nossa intenção, né? Agora a gente deve estar conseguindo, se tudo correr bem, implementar o projeto piloto, talvez no segundo semestre, não é verdade? E o que você espera com isso, Virgínia? Sinceramente, implementando o projeto piloto, o que você pensa sobre? Porque enfim, eu vou muito assim. No que as pessoas acreditam quando você traz alguma coisa, não é nova, isso não é novo, né? Mas quando você está disposto a falar sobre, seja qual for o tema, você tem que ter alguma autoridade no assunto, né? Então, o que faz com que você crie autoridade nesse assunto? É a prática, né? As pessoas saberem que você desenvolveu esse projeto, que você implementou esse projeto e que você tem uma pesquisa quantitativa e qualitativa como resultado desse projeto, né? Então, em quantas escolas a gente vai implementar isso? Qual é o resultado prático e o resultado quantitativo daquilo que foi implantado, vamos assim dizer. Esse projeto que a gente tem é um projeto que trabalha essencialmente com dinâmicas. Ninguém chega ali, senta as crianças e diz: hoje nós vamos aprender a saber como é que vai cuidar do coleguinha. Não é assim. Isso não funciona. Então, você, através de jogos, dinâmicas, dentro e fora da sala de aula, eles vão começar. E, assim, eu acredito que a gente só consegue mudar um comportamento quando essa mudança é natural. É orgânica. A criança passa a fazer aquilo sem perceber que está fazendo, né? Então, a gente teve uma experiência num projeto que a gente fez, fomos voluntárias no projeto, e a gente percebeu que, com pouco tempo, qual foi o sucesso que a gente teve entre os alunos, né? A gente não pôde estender isso muito para a escola como um todo,
mas nós tivemos uma professora, que era a professora da turma que nós estávamos cuidando, que era, assim, parceira, abraçava a ideia, ela acreditava naquilo que a gente estava falando e deu uma contribuição muito boa para isso. Então a gente precisa disso, a gente precisa de parceiros, pessoas que acreditem. E para as pessoas acreditarem, a gente tem que saber como é que a gente vai fazer. Não é convencer e nem é vender este projeto, é fazer com que as pessoas entendam, compreendam, percebam que essa mudança tem que ser de base, né? A gente vê aí adultos que não sabem se relacionar, não sabem conversar, não sabem ouvir, não sabem escutar. Então, assim, a gente acredita, eu acredito, né? E nós nesse projeto fizemos, que se você começar a desenvolver todas essas habilidades, né? Desde da segunda infância, vamos assim dizer, né? Quer dizer, não é criancinha, mas já iniciando a pré-adolescência e o jovem, que isso vai ter um resultado muito positivo. Eu acredito nisso. Exatamente, é o que a gente já conversou várias vezes, né, Virgínia? A minha intenção de realizar esse projeto, antes mesmo de te conhecer, né, que foi uma coincidência, a gente queria fazer a mesma coisa, foi exatamente por isso que eu ficava pensando assim, como teriam sido os meus relacionamentos se eu tivesse aprendido isso lá na infância? Lá na adolescência, entendeu? Quanto melhores não teriam sido os meus relacionamentos, né? O grau de qualidade desses relacionamentos. E tudo na vida você depende de relacionamento. Você se relaciona com todo mundo, você se relaciona com a sua família, você se relaciona com seus amigos, no seu ambiente de trabalho, tudo depende de um relacionamento. O porteiro do seu prédio. Com todo mundo, né? Exatamente. Quer dizer, é uma coisa muito grande. Exato. Né? Por isso que eu digo é que dá trabalho. Implementar um projeto desse dá trabalho porque você às vezes muda nos alicerces de uma escola, vamos assim dizer, né? Que tem outros, eu entendo, eu já trabalhei em escola, minha vida há 25 anos eu trabalhei em escola. Então eu sei como é que funciona. Nem sempre as pessoas querem mudar, porque dá trabalho. As mudanças dão trabalho. Sim, na verdade, toda mudança tira as pessoas da zona de conforto. Exatamente. E as pessoas gostam de ficar na zona de conforto, sem novidades, que ali sabe como funciona, o jeito que é, e a mudança traz aquela, não sei o que vai acontecer, não sei como que vai ser. Então, isso sempre as pessoas apresentam uma resistência mesmo. Mas eu acho assim que a gente tem uma grande chance, porque, na verdade, nós estamos oferecendo ferramentas, né, e conhecimentos que vão melhorar a vida das pessoas. Porque mesmo sendo a escola, todos os funcionários da escola, toda a equipe que compõe a escola, ela também tem que passar por esse treinamento, por essa adequação, ela também vai trazer para a vida pessoal dela, cada pessoa dessa que compõe essa escola vai trazer para a vida pessoal dela melhoria nos seus relacionamentos. Então, ela está melhorando, ela está adquirindo um plus, né? Ela vai aprender a colocar em prática ferramentas que vão trazer melhoria em todos os setores da vida dela. Pegando carona nisso que você está dizendo, a mediação, ela não necessariamente, e não é verdade, que tem que ser advogado para ser mediador. Ah, sim, né? Com certeza. Você pode ser engenheiro e ser mediador, você pode ser psicólogo e ser mediador, você pode ser médico e ser mediador, né? E o que eu acho assim, esse trabalho que a gente se propõe a fazer é também para levar para uma universidade que forma advogados, né, a possibilidade de você oferecer para o seu cliente uma outra forma, assim, uma forma autocompositiva do litígio que não seja a briga, né? O ganha-ganha, como a gente diz. Então, assim, eu acho que isso tudo é benéfico de todas as formas. Essa coisa do advogado conhecer a mediação, porque, Ana, é impressionante como as pessoas não sabem o que é mediação.
Exatamente. E isso que você trouxe é muito importante da questão da formação dos profissionais na área jurídica, né? Que a formação dos profissionais na área jurídica ainda é muito voltada para o lado combativo. Então, se formam advogados combativos. Até existe na grade curricular matérias, mas numa carga horária muito pequena, de meios alternativos, métodos alternativos de resolução de conflito, onde se insere conciliação, mediação, arbitragem. Então, é muito pouco. Né? As universidades, eu já vi projetos nesse sentido, já vi muita gente falando sobre isso, que precisa passar por uma adaptação, precisa se reestruturar, na verdade, a grade curricular dessas universidades, porque cada vez mais eu acho que o caminho é a mediação. O judiciário está caótico. Eu estava ouvindo o podcast que você fez com o Cláudio, falando sobre a questão da mediação nas empresas. Sabe? A pessoa que conhece a mediação e sabe que é possível para você facilitar a vida da empresa como um todo, entre os funcionários, entre o funcionário e o seu superior, entre o dono da empresa, para ter uma visão mais empática, né, da vida, do dia a dia da sua empresa. Então, eu vejo assim que como é importante você ter uma pessoa que está ali para levar para aquelas pessoas, ou para os seus funcionários, seja para quem for, de que nível seja o funcionário, uma visão de possibilidades de se relacionarem que não seja... não seja através do diálogo. Exatamente, foi o que a gente estava conversando no podcast com o Cláudio, exatamente sobre isso, quanto isso é importante e o quanto ainda são pouquíssimas empresas que ainda fazem uso disso, né? Mas isso realmente é o futuro. As empresas, elas vão ter que se adequar, elas vão ter que ter esse olhar, vão ter que mudar a direção desse olhar, mudar esse foco e colocar isso dentro de cada empresa, né? Cada empresa, eu acho que com o passar do tempo, isso vai se tornar mais necessário, principalmente agora com essa questão de cuidar também do lado psicológico do funcionário, com a nova lei que teve, né? Então, eu acho que cada vez mais a situação vai para o lado de que realmente as empresas precisam desse espaço, esse espaço de diálogo, precisam desse treinamento para que os seus funcionários consigam conversar de uma forma mais, como que eu vou dizer, mais empática, como você mesmo disse, fazendo muito uso da escuta ativa, que isso é essencial. As empresas já falam sobre essa necessidade de ter conversas difíceis, de utilizar a escuta ativa. Pergunto, Ana, o que é uma escola? Uma empresa. Muitas vezes uma mega empresa.